Começou. Já foi, né? Ah, tá. Excelente noite aí para Não, nós. mas tá tranquilo. Pode Boa desligar, noite, não. obrigado. Excelente noite para nós. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar início aí mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? E estarmos aí desfrutando da palavra abençoada dele aí. Privilégio ser igual, a gente ter acesso a essa escritura sagrada. Abrir o nosso entendimento através do Espírito Santo para a gente poder ter entendimento. Posso orar? Sim, Amém. Deus eterno, graças te damos, te exaltamos e bendizendo o teu santo nome na noite desse dia. Muitíssimo grato nós estamos por essa rica oportunidade de estarmos aqui juntos, nesse propósito de abrir o nosso coração, a nossa mente, aquilo que tu vai falar nos nossos corações, aquilo que tu tem falado nos nossos corações. Eu agradeço os participantes, os familiares, aqueles que ainda vão entrar nessa live. Agradecemos dessa forma no nome e pelo sangue do teu Filho, Senhor Jesus. Amém? Hoje amém. nós vamos degustar Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9 ao 13. Que começa com o batismo de Jesus, não é isso? Isso. Posso ler? Pode? Naqueles dias, diz a palavra do Senhor, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, com letra Oi? maiúscula, né? E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 Ô, dias. ô, Baiano, por favor. 40 dias, sendo tentado por Satanás. Oi. Só meu alto-falante que não Estava tá com as funcionando. feras, Cadê? mas os anjos o serviram. O alto-falante não está funcionando. Verifique Agora sua o 13. conectação ou use o alto-falante diferente. Eu cliquei nele já. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com eles feras, mas os anjos serviam. E aí, professor, como é que a gente pode dissecar aí um pouquinho essa passagem aí maravilhosa aí? Eu estava falando aqui com a minha esposa mais cedo a respeito dessa passagem. Incrível que ele foi agraciado, né? Através do Espírito Santo de Deus, em forma de pomba, né? E o próprio Deus Todo-Poderoso falou que se agradava dele, né? Que se comprazia da vida dele, do filho. Mas logo em seguida ele foi levado para o deserto. Olha só que coisa incrível. Foi levado para ser tentado. E quantas das vezes, né? Eu estava falando com a minha esposa aqui, caramba, Deus fala que ama a gente é abençoado com determinadas coisas. Nós sentimos essa graça de Deus, né? Nos envolvendo através de uma bênção. Mas logo em seguida veio uma tentação, veio uma provação terrível, né? O que você acha sobre isso, pastor? Vamos dar início aí, dissecar um pouquinho aí essa passagem. Amém. Boa noite, meus Pastor, irmãos. professor, estão me ouvindo agora? Sim, Isaías. Estão Amém, vendo? amém. Então, deixa eu falar com o pessoal, por favor, rapidinho, que eu estou no trabalho aqui, aqui na Almirante Barroso. Mas, de qualquer forma, eu vou estar ouvindo aí a aula do professor. E o Arnaldo vai liderando aí, por favor, Arnaldo. Como está Amém. liderando, está gravando, tá bom? Fiquem à vontade. Professor, temos o Cristiano aí, professor. É o Bispo Cristiano. Um amigo meu aqui do trabalho está aqui. Cristiano Souza. O homem Hum. é o Bispo. Deus abençoe ele e todos vocês aí, tá bom? Por favor, Amém, professor, amém. pode responder. Amém. E professor, Obrigado pelo passa aí para convite. Arnaldo. Boa Já noite a li a todos. passagem, inclusive já acabei de ler a passagem. Seja bem-vindo. A palavra de hoje aí, Marcos 1,
Do 9 ao 13 aí, entendeu? O professor vai falar alguma coisa a respeito aí. Tá. Então, como de costume, né? Eu vou fazer uma breve introdução, aí vou passar o irmão Arnaldo para ele estar fazendo as considerações e deixar aberto aí para o pessoal opinar. O João Carlos está aí, né? O Isaías, o Cristiano, o Márcio, a irmã Jacira, o irmão Marinho. Então, a gente vai trocar algumas ideias acerca desse texto. O título é o seguinte: Jesus aparece, é batizado e tentado. Então, é o segundo texto nosso dentro dessa catequese do Evangelho segundo Marcos. O Sim, Arnaldo fez a leitura aí no capítulo 1, que vai do 9 ao 13. Jesus apareceu. Então, olha que interessante. Como a gente comentou na aula passada, vai ser uma coisa que a gente vai ter sempre em mente isso. Os evangelhos, eles são escritos diante daquela releitura do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento. Então, todas essas passagens aqui, vocês podem ver. É uma releitura que se faz do texto sagrado que eles conheciam, só que agora aplicando a Jesus, contando essa história ou recontando a história a partir de Jesus. Então, vamos lá. Como que o texto começa aí? Jesus, ele agora chega de Nazaré da Galileia e vai até o Jordão para ser batizado por João. isso. Então, isso é muito interessante, porque o começo do evangelho aqui em Marcos é a própria manifestação, o aparecimento de João para fazer essa conexão, né, com o batismo de Jesus. Se João está batizando Jesus, quem que tem a proeminência nesse sentido? É o João, né? João é o batizador, então Jesus se identifica ali com o povo e ele aceita o batismo. Então, a comunidade com certeza tinha isso como um fato muito bem claro, muito bem estabelecido, porque esse assunto do batismo ele vai surgir nos outros evangelhos. Então era algo já bem esclarecido nas comunidades, era algo que ninguém duvidava, ninguém colocava como dúvida. Por quê? Porque é uma questão até constrangedora para a comunidade cristã. Por quê? Porque João está batizando Jesus e não o contrário. Não é Jesus que batiza João. Então, João tem essa preeminência, né? Mas o interessante é o seguinte, que Jesus ele aceita ser batizado por João. Mas em Marcos a gente sempre vai ler essas expressões, né? Imediatamente, logo, em seguida. O que acontece? O texto diz assim: logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. Claro que, como é uma releitura do Primeiro Testamento, aqui está vendo essa questão do céu se abrir. É uma linguagem que nós chamamos de linguagem apocalíptica, né? Quando os céus se abrem, é uma intervenção divina na história humana. Descer como pomba, vocês com certeza vão se lembrar do texto do Gênesis. Agora, a pomba, ela encontra, né? Não é que é a pomba em si, é como pomba. Então, faz relembrar a passagem do Gênesis. Então, agora, ela encontra um ninho. Esse bicho, agora, ali, a representação dele como uma pomba, né? A expressão de Deus como uma pomba, o Espírito de Deus, ele agora encontra um ninho. Ele encontra um abrigo. Então, desce sobre Jesus. Assim como desceu no Primeiro Testamento e voltava, porque não havia ainda espaço na terra, né, naquela passagem lá do dilúvio, aqui não. Aqui, quando ele desce, né, essa expressão, essa imagem encontra um abrigo. Então, o que acontece? Jesus, ele é a verdadeira casa do Espírito. O Espírito encontra a sua habitação em Jesus. É o cumprimento da promessa que havia no Primeiro Testamento, de que o Espírito viria e habitaria com os homens. Então, Jesus é o homem, ele é a referência dessa habitação do Espírito. E a voz do céu, que é uma outra manifestação apocalíptica, né? Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho o meu agrado. A gente encontra essa expressão lá no livro de Isaías, e aqui a aplicação que a comunidade faz é em Jesus. Jesus, ele é o filho amado do Pai. É em Jesus que Deus tem o seu agrado. Ou seja, o caminho de Jesus não é seguir João Batista, embora Jesus tenha sido batizado por ele. O caminho de Jesus é o caminho do Espírito. Quem vai guiar Jesus já não é mais o velho mundo, a velha dispensação, a velha ordem, né? Agora é a era do Espírito. Então o Espírito vem sobre Jesus e é o Espírito que vai guiar e a gente vai encontrar
é aquela expressão que o Arnaldo falou, a declaração de Deus e o Espírito já impelindo Jesus para o deserto. Por que que Jesus tem que ser impelido para o deserto? Ele tem que seguir a trajetória do povo do Primeiro Testamento. Isso aqui faz recordar o quê? O povo de Israel lá no deserto. Então Jesus ele tem que seguir essa modelagem, ele tem que cumprir, ele tem que passar pelas provas, pelas tentações que o povo passou. Por quê? Ao ser batizado, Jesus se identifica com a humanidade. E a humanidade, no caso especial ali, é a própria nação, é o próprio povo de Deus, o povo da antiga aliança, é o povo de Israel. Então Jesus ele tem que se identificar com o povo. Então como que ele tem que fazer isso? Ele tem que peregrinar. Ele tem que ir para o deserto assim como o povo caminhou no deserto até chegar na terra prometida. Então, o Espírito ele vai impelir Jesus, né? É uma palavra muito forte isso aqui. É como se o Espírito puxasse Jesus para que ele fosse para o deserto. Então, Jesus está fazendo o quê? Uma peregrinação. Ele está cumprindo um itinerário que o Espírito está desenvolvendo com ele. Ele vai caminhar pelo deserto, a exemplo do povo. Então, ele Então, fica. professor, seria tipo um arrebatamento, né? Ele foi arrebatado ao deserto. Tipo É, assim, nesse sentido de puxado, isso. isso. Arrebatado, geralmente as pessoas imaginam que é algo para cima, né? Mas não. Ah, Um arrebatado do puxado, exatamente. isso. Ele ia ficar no deserto 40 dias. Esse número, com certeza, é um número simbólico, né? Ele é um número que demonstra uma totalidade de um período, assim como o povo ficou 40 anos no deserto, né? A peregrinação, eles vão ficar aqui, Jesus, 40 dias. Então, é um número ali da peregrinação. 40 na Bíblia, ele tem esse sentido. É um período completo de uma tentação. Aqui em Marcos, como é um evangelho que ele é rápido, né? Ele tem um objetivo rápido. Jesus ele tem que caminhar logo. Não tem o detalhe das tentações. Se a gente quiser saber os detalhes, é só você ir lá em Lucas e em Mateus que você vai saber os detalhes, quais foram as tentações às quais Jesus foi submetido. E o texto só fala isso, que ele ficou 40 dias e foi tentado por Satanás. É muito interessante, né? Porque aonde o povo caiu, Jesus ele venceu. Nós não sabemos aqui em Marcos como ele venceu. Não é a intenção de Marcos falar. Mas os outros evangelhos a gente sabe. Jesus ele usa a palavra de Deus, né? E o interessante aqui é porque é uma conexão muito bonita que ele faz, porque ele diz o seguinte: Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Nos outros evangelhos não tem essa informação, embora eles tenham um detalhamento maior acerca das tentações, mas aqui em Marcos aparece isso. Então, o que que ele quer mostrar? Que existe uma conexão aqui de céu e terra, né? Ele vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Quando você lê isso, você tem que remeter lá ao Adão, lá no Gênesis. Porque o Adão, ele também vivia entre os animais, entre as bestas, lá no paraíso. Só que o que acontece? Quando o Adão ele cai naquele mito da tentação, quando ele é iludido ali, ele come do fruto proibido, o que que acontece? Os anjos passam agora a ter um papel ali, naquele mito adâmico, de preservarem a árvore da vida. Então, os anjos, eles não estão a serviço de Adão, pelo contrário, eles estão ali protegendo aquele caminho para a árvore da vida. Então, eles estão como guardas. Então, os anjos, eles se colocam ali entre Adão e a árvore da vida, para que ele não tenha acesso. Então, Adão, ele enxerga os anjos como um impeditivo, como alguém que está ali protegendo Adão. Os anjos, então, estão no caminho oposto desse texto aqui. Lá, os anjos, o anjo, né, ele impede Adão de provar algo. Olha que o texto aqui é muito bem construído. Aqui, os anjos servem Jesus. Então, lá no Gênesis, o homem, o primeiro homem, os anjos eles ficam como que impedindo ele de ter acesso àquilo que ele poderia ganhar vida, aquilo que poderia trazer uma solução. E aqui não. Jesus, ao passar pela tentação, o que que acontece? Ele é servido pelos anjos. Então é a prova definitiva que a vida de Jesus ela é uma oposição à vida de Adão. Aqui é o verdadeiro homem, é o verdadeiro Adão, é o segundo Adão, é a expressão que Paulo vai usar, né? O último Adão. Então aqui é a humanidade no seu sentido mais pleno.
É uma humanidade que ela é guiada pelo Espírito, ela passa pelo deserto, ela convive ali entre os animais, não num ambiente paradisíaco, como lá no Gênesis, mas aqui num ambiente desértico, mas assim os anjos servem Jesus. Então, essa reconstrução aqui, ela vai mostrar isso, que se a gente seguir nessa jornada da catequese, do evangelho com Jesus, nós vamos ver como que a humanidade ela vai prevalecer, como que a humanidade vai vencer. Então, é uma introdução muito bonita, que já mostra o mundo novo sendo criado. Se vocês perceberem, essa passagem aqui está mostrando isso. Aqui é a nova humanidade, é o novo mundo, né? Os novos céus e a nova terra que se iniciam na pessoa de Jesus. Quando faz essa conexão dos animais e com os anjos, é um novo deserto. O deserto representa um novo paraíso ali, né? Aonde Adão caiu, Jesus prevalece. Então, de fato, aqui se inicia os novos céus e a nova terra em Cristo. É uma passagem bonita, é uma passagem que tem um conteúdo muito interessante para quem está lendo lá naquela época, aquelas comunidades que têm um contato com o Primeiro Testamento de uma maneira muito exaustiva. Com certeza, essas imagens aqui, muito bem elaboradas, elas relembram esses textos, e eles veem que, de fato, Jesus ele é o cumprimento de tudo aquilo que tem no Primeiro Testamento. Então, a nossa jornada aqui vai ser sempre essa. A gente vai ler os textos, vai ter os comentários, sempre essa perspectiva de que o Evangelho ele faz uma releitura do Primeiro Testamento apontando para Cristo. É uma metodologia cristã, né? Professor, Só fechar aqui, Arnaldo, são os cristãos que fazem isso. Porque se você lê o Primeiro Testamento dentro do seu contexto, dentro da sua narrativa, você não vai enxergar isso. Você só vai enxergar isso a partir do Segundo ou do Novo Testamento. Então a gente tem que fazer essa leitura, trabalhar esse texto bem trabalhado. Uma coisa é você isolar o texto do Primeiro Testamento e interpretá-lo dentro do seu contexto, onde ele aconteceu. Agora, quando você parte já para os evangelhos e você parte para a interpretação cristã, aí você vê essa questão da alegoria e como que a igreja trabalhou esses textos para apontar para Jesus. Tá bom? Vou passar aí para o Arnaldo. é muito lindo esse paralelo aí que o senhor fez, esse parâmetro que o senhor fez aí, né? Incrível, isso aí é muito bom. A gente conhecia essa passagem, não tinha esse entendimento, né? Remete a gente lá a Gênesis, né? Essa passagem de Marcos aí remete a gente a Gênesis, Adão. É incrível isso aí. Viu? É interessante que eu dou aula de novos convertidos, né? Catecúmeno, classe de catecúmenos, né? Dou aula para novos convertidos e eu sempre abordo essa passagem aí de Jesus no deserto, né? Que eu não sei quantos de vocês aí, depois alguns podem um comentário aí, falar alguma coisa a respeito, se for o caso. Tem muitas pessoas abandonando o evangelho, sabe? Começando, e aí a partir de um período abandonam o evangelho devido a esse sofrimento, né? Não sei quantos de vocês já ouviram, né? Pô, depois que me converti, depois que me batizei, pô, é tanto sofrimento, é tanta luta, meu Deus do céu, o que é isso aí? Tem muita gente que não entende, sabe? Não busca o conhecimento através da palavra e tudo. E essa passagem aí, de vez em quando eu abordo na classe, eles até perguntam até a respeito disso também, né? Porque tanto sofrimento e tudo, a pessoa é crente. Antes ele não conseguia vislumbrar, né, esse sofrimento quando estava no mundo, pô. Mas todo mundo sofre, todo mundo passa perrengue, né? Então, aí eu sempre colocava essa passagem, sabe? Mas só que eu ia lá em Mateus, né? Em Mateus capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3 e entrava logo no capítulo 4 de Mateus, que ele era levado ao deserto, né? Que é um paralelo aí de Marcos, né, como o professor colocou aí. Eu gostaria que falasse alguma coisa a respeito disso aí. As pessoas abandonando o evangelho por causa disso. Que antes, quando estava no mundo, pô, não conseguia vislumbrar o sofrimento. Agora se converteu, vem as tentações, vem deserto, como propriamente dito, né? Acho que tem muitos crentes até abandonando, pô. Entendeu? Não quero mais não esse Jesus.
Eu aceitei ele, batizei, agora estou sofrendo, ele não olha por mim, não me vê, mó sufoco, né? Gostaria que a gente explanar um pouquinho sobre isso aí, amém? Sim. É, é aquela questão, né, Arnaldo? É a ausência da palavra de Deus. Porque tem as duas coisas aí. Talvez foi anunciado um falso evangelho para a pessoa, né? Aonde prometeram para ela que agora ela, como cristã, iria vencer tudo, que tudo seria mil maravilhas, que Deus está do lado dela. Sendo que quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê o oposto disso. Então, pode ser isso. E também aquela passagem que a gente vai estudar aqui, permitindo o Senhor um dia, dentro dessa nossa jornada, que é a parábola da semente, né? Ou do semeador. Então, se você observar ali, fala que alguns recebem a boa nova, né, com entusiasmo, mas depois as dificuldades da vida fazem as pessoas abandonarem, né? E a gente tem um agente tentador aí, né? A gente tem um agente, ficou até engraçado, que é o maligno, que aqui ele provou Jesus, né? Ele tentou Jesus e Jesus venceu, mas na parábola que a gente vai estudar, você pode ver que ele tem essa eficácia de roubar a palavra de alguns corações. Então a palavra de fato ela chegou, só que ele foi lá e fez esse trabalho de arrancar essa semente. Então é interessante sim o que você está dizendo, de fato acontece. Pessoas que às vezes elas começam com muito entusiasmo, com muita alegria, e daqui a pouco os prazeres desse mundo, as tentações, né? O falso ensino. Então, se você observar lá, se você colocar numa questão matemática, de 4 solos que o texto mostra, um apenas era uma boa terra, né? Só um que frutificou. Então é isso. E o bonito do evangelho é exatamente isso, que o evangelho não ilude ninguém. Se você se dispor a ler o evangelho mesmo, né, pode escolher qualquer um evangelho. Aqui eu estou falando de evangelho como gênero literário, os 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia. Qualquer um desses você pode ver que não tem nenhuma ilusão. Não tem nada de Cristo ali que ele ilude alguém, que ele engana, que ele não fala a verdade. Pelo contrário. Ele sempre, quando as pessoas iam segui-lo, ele falou: Você tem certeza que você está fazendo? Isso vai te custar caro. Vai custar tudo que você tem. Então, Jesus ele não engana ninguém. Quem engana é o falso mestre. E aí, pessoal, vamos falar aí, vamos interagir. Fala aí, pastor Isaías. Eu quero, O que você acha? eu quero fazer uma Eu pergunta. achei interessante essa passagem aí, Eu vou esse paralelo deslocar, que o professor colocou como deserto aí, né? Deserto, o eu vou, deserto lá eu vou do povo do deslocar. Egito e o Hein, deserto. João? Ô, João, Oi, deixa, ô, João, deixa eu dar uma palavrinha rápida, que eu vou ter que deslocar daqui a pouco aqui. Primeiro, a respeito, ressaltar aqui o que o professor falou a respeito do falso evangelho, né? Vem para Jesus, que o teu casamento vai melhorar, você vai ser curado, você vai ter casa própria e blá, 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 blá. E não diz a função principal, que foi a morte de Cristo, que foi a nossa ressurreição na cruz. Não falam isso. Outra coisa que o professor falou muito importante, que os evangelhos genuínos mostram a literalidade, a verdade de uma vida de Jesus que nos faz, muitas das vezes, se assustar. Uma família que não era unida com Jesus, não é isso? Uma família que não era unida com Jesus, etc. Então, é o suprassumo da verdade. E eu queria fazer uma pergunta ao professor, que o professor fizesse mais um realce, realçasse mais a respeito da. É como a pomba, que muita gente tem a pomba no Ocidente, até no Oriente, como um, um animal santo, né? Um animal diferenciado, não é isso? O professor exemplificasse isso. E outra coisa a respeito, como pode, professor, um ser que foi criado por Jesus ter a petulância, né, de oferecer a ele os reinos desse mundo, não é isso? Eu poderia juntar essa forma que Satanás juntou, contexto que ele é o dominador do mundo, que o mundo jaz nele, que ele tem o domínio do sistema
mundano, eu posso linkar essa questão, professor Hilton? Obrigado, hein? Bem interessante. Então, a primeira questão que o irmão Isaías colocou, a questão da pomba, né? A pomba, ela tem para nós esse sentido da pureza exatamente por causa do texto. Porque a gente já faz a interpretação cristã, e como houve essa comparação do espírito com uma pomba, hoje a pomba é símbolo da paz, é símbolo da singeleza, da bondade, mas não o era naquela época. É isso que a gente tem que sempre fazer análise. O que cada coisa representa naquela época e o que passou a ser em função da leitura do Evangelho. Então, esse exemplo da pomba eu acho que é um exemplo muito bonito que o irmão Zéias colocou. Era um animal que não era valorizado, era um animal que tem muito mais uma identificação com os pobres, e aqui é uma leitura sociológica do Evangelho, porque quando uma família pobre ia apresentar a criança no templo, eles tinham que oferecer um par de rolinhas, de pombinha, de uma ave. Já os ricos eram os bois, né? Os animais de maior vulto. Então, também tem essa identificação com a questão da pobreza. Era um animal que não era valorizado. Passou-se a valorizar hoje. Mas até hoje você pode ver que tem essa questão das doenças, né? O cuidado, ela fala, pombo transmite doença. Então, sempre tem essa questão da impureza. Ficou vinculado essa questão da pombinha branca também. O texto não fala que era uma pomba branca, mas aí coloca-se. Vocês sabem melhor do que eu essa questão racial, tudo aí. A figura da pombinha branca como símbolo da paz, e em função já de uma leitura dos evangelhos. Agora, Isaías, essa questão de Satanás ela é muito profunda nesse texto aí. Mas já que você abordou, eu também creio aí que o João tem alguma colaboração nesse sentido. Porque Satanás ali, ele tem muito mais a ver com a ideologia romana do que com um ser espiritual. Porque se você observar, quem que detinha os reinos do mundo, né? Eu vou te oferecer os reinos desse mundo. Quem que detinha ali os reinos do mundo? Era Roma. Romano, o Império Romano. Exato. Então, o que acontece ali no texto? Se é um agente ou não, fica aqui na mesa para a gente debater. Mas o que é mais favorável ao texto, à interpretação do texto, é Jesus ceder à ideologia romana, né? Se foi um agente específico, se Satanás ali é um agente específico, volto a dizer, fica em debate. Tá legal, é uma questão de tratar. Mas mesmo ele sendo um agente literal, vamos colocar ele sendo esse ser do mal, que vai surgir ali no período de intertestamento, essa identificação dele mais como um ser, né? Tudo bem, vamos considerar que seja de fato Satanás pegou, né? Que a maioria dos comentaristas fala que não, Satanás não pegou Jesus pelo braço, nada, que ali aconteceu no campo mental. Mas vamos supor, é um ser. Os reinos do mundo, eles estão debaixo do Império Romano. Então seria o quê? Jesus ceder à tentação da ideologia romana, que é o oposto à ideologia do evangelho, né? Que o evangelho é serviço, Roma é dominação, Roma é força, Roma é aliar política e religião, Roma é matar, Roma é o dinheiro que vale, é mamon. Então Jesus, ele é tentado, né? O que é governar os reinos desse mundo? Ele é o imperador do mundo, né? Eu vou te dar os reinos. Está na mão de quem os reinos do mundo? Do imperador. Então a proposição para Jesus é que eu fosse o imperador, que ele governasse com a força que Roma tinha. E Jesus ele não aceita isso, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Em qual sentido? Que a origem desse reino é celestial e ele traz isso para cá. Os valores de Jesus, os valores do reino de Deus não são os valores de Roma, né? Então a gente lendo nessa perspectiva, a gente vê que quem detinha os reinos do mundo era o Império Romano. Então Jesus ele vai contra o Império Romano. Acho que o irmão João queria falar, né? Obrigado, professor. Obrigado, João. Amém. Opa! Boa noite a todos aí, todos os irmãos e irmãs. É, o professor, eu tenho lido e o meu pensamento é que o texto é literário, mas o autor do livro de Marcos
né? A gente, foi Marcos que escreveu, mas a gente sabe que não foi. Uhum. O que que ele faz? Ele, a intenção no meu pensamento é divinizar Jesus. E ele faz uma conexão Jesus, Isaías e João Batista. Ele traz Isaías lá de não sei quantos anos atrás para fazer a conexão. Não, Isaías falou isso que de João Batista, e aí é espiritualizada a coisa e a gente não questiona porque tá escrito, Marcos falou e Marcos é a última palavra. Mas para a gente desenvolver o conhecimento, né, bíblico, como o professor tem feito conosco, a gente precisa, não é colocar dúvida, é questionar. Mas por que isso? Mas por que isso? Até Uhum. porque a gente sabe que Roma depois faz tudo para que Jesus seja esse Jesus que a gente que apresentaram para nós, né? Que Jesus era um bandido, foi crucificado com os bandidos. Então, para Roma, as falas de Jesus, olha, quem não tinha espada, quem não tem espada, venda a capa e compra uma espada. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Tá. Então, isso era uma linguagem de um revolucionário. E para Roma, se apresentar como Messias era um crime. E Uhum. Jesus, ele não se apresentou, né, professor? Apresentaram ele como Messias. E aí, para terminar, que eu estou falando muito, a gente vê que houve uma fala divina. Que fala é essa? Quem ouviu essa fala? Foi Jesus que ouviu? Ué, que céu é esse que abriu? Que pomba é essa, como o professor falou? Que pomba é essa? É um animal ou é um pensamento? Jesus sendo tentado. Foi uma questão mental? É uma questão de Roma? Eles colocam ali essa questão do Satanás, como o professor falou, sendo Roma, Jesus expulsando os demônios, colocando no porco, porque o Uhum. emblema de Roma era o porco, e o pessoal da cidade não deixou Jesus entrar porque entenderam, essa mensagem aí é contra Roma, os caras vão cair de nós. Então, aí eu peguei o capítulo 24, porque são dois textos, ele fala de uma escritura. Por que vocês não conhecem a escritura, o poder de Deus? Que escritura é essa? Se naquela época ainda não havia escritura. Né? E quando a gente fala do batismo, o batismo é a aceitação da mensagem de alguém. Eu quero ser batizado na igreja batista, então eu me identifico com a doutrina batista. Então, Jesus batizado por João Batista, ele estava aceitando a mensagem de João Batista. Não é isso, professor? Eu posso estar equivocado, mas eu penso assim. Vamos ver como é que você fala sobre isso aí. Desculpa a demora. Imagina, as suas intervenções são sempre inteligentes. É um desafio, exatamente. São construções que não surgiram de um dia para o outro. Elas vão surgindo em função das dúvidas. Essa de João é uma dúvida clara. Como que Jesus ele pode ser maior do que João se João batizou Jesus? Então Jesus está debaixo do ensino dele, né? Então nós temos que mostrar como cristãos que João ficou para trás. Tanto é que o texto lá de Mateus 11, o Oscar Cullmann, ele faz uma tradução e uma interpretação muito interessante. Que quando Jesus fala assim, dos nascidos de mulher não veio ninguém maior do que João. E Jesus também nasceu de mulher, né? Então, ali Jesus não está se incluindo. Mas ele fala assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Aí o pessoal acha que o menor é assim, qualquer cristão é menor no reino de Deus, qualquer cristão é maior que João. Mas ali não, né? Ali o Oscar Kuhlman fala que o menor ali no texto para o povo era Jesus. Então Jesus está mostrando de que ele é maior que João.
Então, esse é um desafio que a igreja primitiva teve, de explicar como é que Jesus pode ser o Messias, como é que ele pode ser maior que João, se João o batiza. Então, esses textos eles são complexos demais. A questão da escritura, como o João colocou, não tinha nenhum cânon fechado na época. Qual que é a escritura que se fala ali? É um desafio também para o texto. Então, cada análise da exegese que você vai abrindo num texto como esse, são esses desafios que são colocados. Esse é o trabalho, né, do biblista. Esse é o trabalho hoje da ciência bíblica. É você pegar esses textos, claro, tem a questão da fé, da tradição cristã, daquilo que foi colocado. Mas, por exemplo, como o João falou, hoje o nosso entendimento acerca de Jesus, tudo que nós cremos hoje sobre Jesus, a gente pode dizer que ele veio do Concílio de Nicéia, o que foi definido em Nicéia, né, em 325 depois de Cristo, é a questão que nós vemos em Jesus. É a segunda pessoa da Trindade, plenamente Deus, plenamente homem. Então, hoje a gente já trabalha pós-Nicéia. Mas as comunidades cristãs primitivas, né, elas tiveram essas dificuldades. Ela tem que explicar. Tem discípulo de João lá na frente. Por que que tem esse conflito? Essa voz, o que que isso significa? É Jesus que ouviu essa voz? Porque é só ele, não o povo. Aonde que ele ouviu essa voz? Né? A questão de Roma, chamar de legião os espíritos. Legião era a legião romana, né? Era o nome do exército romano. Então, para quem está lendo naquele contexto, está entendendo que a provocação do texto é muito maior do que para nós. Né? Então, a gente lê o texto 2000 anos depois, já com a mentalidade cristã, com os dogmas, com a tradição que o cristianismo colocou. Mas é muito chocante ler o texto lá no contexto dele. Então, é como o João colocou: você pegar um texto desse é uma bomba. O primeiro versículo já do Evangelho é um tiro, né? Quando fala assim: princípio do Evangelho ou da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Boa Nova era o imperador que dava, o arauto lá, né, que informava. Então a Boa Nova que está apresentando já não é a Boa Nova de Roma, é a Boa Nova de Jesus. Quem é esse Jesus? Ah, ele é o Filho de Deus. Ah, não é o imperador que é o Filho de Deus? É esse Jesus? É um homem que morre numa cruz? É um subversivo? Como é que ele pode ser o Filho de Deus? Como é que um romano vai olhar lá e vai falar assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus? Então o romano está indo contra o próprio imperador? É um texto que ele é bem provocativo mesmo, né, João? Ele é trabalhado O para. Messias, né? O título de Messias seria um escárnio para Roma, rei de Exato. judeus, né? Tinha que matar todo mundo, né? Os, Ah, tinha próprios judeus ali que não aceitavam, o próprio Gamaliel, né? Ah, já veio outros aí, deixa ele, esse aí também. Vai passar, nem eles acreditavam. Esse aí também. Se ele é de Deus, deixa. Agora, se não, vai vir como outros já surgiram, e aí os discípulos se esvaíram. É eu um contei mais de 10 homens que surgiram como Messias. sim. E Roma passou a navalha no pescoço de todos eles. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se ele está aqui perto. Acho que ele está do outro lado lá, que é aquele livro famoso lá, Messias, Bandidos e Profetas, né? Então, era isso que o João falou, a questão do messianismo tinha muito a ver com o banditismo da época, movimentos armados, O judeu marginal, eu tenho esse livro também. tal, isso. Então, são questões muito interessantes que você vê no campo teológico, essas análises que o irmão João está trazendo para a gente, porque os evangelhos não foi construído assim de uma hora para outra, não. São textos muito bem trabalhados, né? Passa na comunidade, tem o seu alvo ali, são questões bem interessantes mesmo. A colocação do Professor, Cristiano aí, ó. A eu colocação deixo do Cristiano, o paradigma que fica para ser entendimento, porque João continua a pregar o batismo, pois ele ter batizado Jesus e não seguiu Jesus a partir dos conhecimentos e assim juntar-se Jesus sempre quis entender isso. deixa eu falar, Professor, o que conseguiu colocar minha dúvida, né? Isso. deixa eu Então, tentar. Entendeu? é uma Tá questão me ouvindo? interessante. A Consegue, colocação aí do nosso consegue me amado ouvir? irmão aí, Cristiano. Fala aí, Cristiano. Consegue me ouvir? Sim, sim. Então, é porque eu escrevi aqui rápido, né? Mas a colocação a pergunta é:
já que estão falando aí de Jesus, no caso, né, da pessoa pequena e da pessoa grande de Jesus, a partir do momento que Marcos não, que João, ele batiza Jesus e ele entende que ele fala que nem é digno de desamarrar as sandálias e tal, e ele batiza Jesus, Jesus permite ele ser batizado por ele. A partir daquele momento, eu gostaria de ter esse entendimento, porque Jesus, daquele momento então, João não para de pregar a Uhum. respeito de Jesus, que Jesus já está com ele. Não é parar de pregar Jesus, porque a gente não pode nunca parar de pregar Jesus, mas ele não passa a seguir Jesus juntamente com seus discípulos, mas ele continua no deserto falando de Jesus, como se Jesus ainda fosse vir. Entende? Eu queria só entender o porquê que ele não segue, não continua seguindo Jesus. Ele fala, agora não, agora você já tem um Messias, ele está entre nós, vão lá e sigam ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Enfim, essa sempre foi uma questão que eu sempre, quando li, eu quis sempre entender o porquê que agora ele tem Jesus com ele e ele continua no deserto. Bem interessante, bem interessante. Boa colocação. Sim. A comunidade já teve que lidar com isso também. A comunidade primitiva. Ué, se ele aponta a Jesus, por que que ele não segue a Jesus? Aí é onde que a gente vai ver isso, Cristiano? Lá em Mateus 11. João está preso. O evangelho sempre faz essa questão, né, de colocar João preso. Ou seja, ele denunciou lá a relação ilícita, né, do Herodes. E aqui eu vou abrir um parênteses. Não é nem porque ele não podia ter mais de uma mulher, não era isso não, hein? O que a própria lei permitia naquele momento. A questão que a lei proibia é você possuir a mulher do seu irmão. Esse era o problema, que foi o que ele fez, possuir a mulher do irmão. Aí ele é preso. Então a comunidade tem que trabalhar isso. Por que que João não aderiu ao movimento de Jesus? Então eram duas escolas separadas. Isso fica bem claro. E lá, quando ele está na prisão, é o que o Cristiano falou. O que que João manda perguntar? Vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se devemos aguardar outro. Então a comunidade, mesmo lá no início, ela coloca que João aponta e fala: ó, vai vir aquele que é mais poderoso e não sou digno de desatar a coisa das sandálias. Ela vai colocar lá que na hora da prisão, quase na época da morte dele, ele vai estar preso, né? Ele vai morrer. Ele duvidou. Ele entrou nessa crise. Vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se devemos aguardar outro. Por quê? Aonde que está o ponto de tensão, Cristiano? É porque o João ele tinha uma expectativa messiânica diferente daquela que Jesus estava mostrando. Então ele fala assim, olha, ele vai batizar com o Espírito Santo e tal, e o machado está posto à raiz das árvores. Ele vai passar e vai queimar e vai derrubar tudo. Aí Jesus está vindo lá. Ele está anunciando, está pregando, está curando as pessoas. Mas cadê a revolução? Cadê o destronamento de Roma? Não está fazendo. Então, Jesus não atendeu às expectativas messiânicas das pessoas e até a do próprio João Batista. Por isso que ele pergunta. Vai lá, manda dois discípulos, ele está preso, os discípulos vão lá visitá-lo e fala: ó, vai lá e pergunta se é ele mesmo ou devemos aguardar outro. Aí a construção do texto é bonita, porque o que Jesus cita? O próprio texto de Isaías, como o João colocou. Ele fala assim: ó, vai lá e fala para ele. O que vocês estão vendo? Os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Aí sabe o que faltou da profecia? O juízo. Jesus ele não veio pregar o juízo, mas na profecia de Isaías constava o juízo, o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, o próprio Jesus ele faz uma releitura da profecia de Isaías e ele não coloca o juízo. Então isso embaralhou a mente das pessoas, porque ninguém estava entendendo. Porque foi, ué, ele está aí, ele é o Messias, não é? Então quando é que ele vai destronar Roma? Quando é que ele vai vir como um guerreiro, igual Davi? Como é que ele vai chegar e vai pegar um exército armado e vai acabar com essa opressão que a gente está vivendo? Mas Jesus não fez isso. Então, o próprio João ficou com dúvida. Por isso que o texto tem que mostrar essa dúvida que você falou. Ora, ele batizou, ele está ali. Ele está falando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Evangelho segundo João. Ele fala que ele é mais poderoso, mas por que então que ele não aderiu ao movimento de Jesus?
Por que que ele não largou tudo e falou, gente, olha só, agora a gente tem que ir para ele? Porque Jesus não está fazendo o que João esperava e que ninguém esperava. Ele é um Messias que não satisfez ninguém, só Deus. Obrigado pela explicação, professor. Valeu. Mais alguém para fazer as suas colocações? Bota a luz nisso aí, pastor Isaías, bota a luz aí nesse salão aí desse carro. Eu acho interessante também, acho interessante mas esse aí já é lá em Atos, né? Não tem nada a ver com essa passagem, não. Sobre o batismo aí, né? A Sim, parte do batismo, lá em Atos, eu acho interessante que, uns dizem que eu sou de Apolo, outros dizem que eu sou de Paulo, aquela coisa toda. E Apolo batizava, né? Apolo, o discípulo batizava, só simplesmente batizava, mas não tinha o Espírito Santo, não tinha o batismo, ele não tinha conhecimento do Espírito Santo. Eu achei incrível, cara. Achei até graça quando eu li essa passagem. Eu nem mesmo nunca ouvi falar do Espírito Santo, né? Batismo, sobre o batismo, né? Eu acho engraçado essa passagem. Eu nunca. Aí o Paulo vai lá e batiza e a pessoa recebe o Espírito Santo. ela é Incrível, acho legal isso. exato. Então Lucas faz essa Sobre o conexão, batismo. porque a obra Lucas Atos é uma obra só. Depois que ela foi dividida, mas ela é uma obra só. É Então tem, verdade. porque Jesus é o que batiza com o Espírito, maior que João. Uhum. E lá os discípulos, lá de João, lá Atos 19, lá em Éfeso, só ouviam falar do batismo de João, não sabia nem o que era o É o Espírito. batismo de João. Era, era uma conexão. E em Eu cima acho disso, interessante. Eu achei interessante, Cristiano, essa tua colocação aí, legal. Que João foi para um lado, né? E Jesus foi para o outro. E por que ele não continuou, né? Achei legal essa sua colocação aí. Eu não tinha me apercebido com isso aí. Fez a hoje Legal. em dia, ruptura é o Espírito. Se você observar, por quê? Quando Jesus é batizado por João, o que Jesus tem que fazer? Ir para a escola de João. Né? Ele tem que seguir João porque ele foi batizado por João. Então ele é que nem o João falou, ele aceitou o ensino de João. Mas o que o texto vai mostrar? Que o Espírito faz a ruptura, o Espírito vai impelir. Você falou a palavra arrebatar. É como se fosse assim. Agora você vai para João, o Espírito puxa. Fala, não, 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 não. Sai do João e vai para o deserto porque você vai ver uma coisa nova. Você não tem nada a ver com o João. Você só foi batizado por ele, se identifica ele como um mensageiro, como um homem de Deus, como um maior nascido de mulher, mas você vai ser guiado pelo Espírito. Ou seja, o João não tem essa dimensão do Espírito. Tanto é que ele admite. Ele fala assim: eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito. Ou seja, a dinâmica de Jesus é do Espírito, não é a de João. Por isso que há essa cultura. O João está na mentalidade antiga, está na a lei e os profetas vão até ele. O reino de Deus agora está em Jesus. Né? É bem interessante. uma pergunta, professor. Hoje a gente tem ouvido muito e em diversas denominações a questão do batismo, que a pessoa ela por algum motivo ou outro ela se afasta da congregação e ela vai novamente para as práticas mundanas, enfim. E aí quando volta, aquela pessoa já até tinha sido batizada e quando ela volta ela tem que vazar de novo pelo batismo e às vezes não, está na própria igreja e aí a pessoa chega e fala assim, ó, você está aqui na congregação, mas você precisa renovar o batismo. E- Eu não tenho isso comigo, até porque assim, eu já andei andei por fora do caminho e regressei e falei, não, meu batismo foi aquele que eu fiz lá quando eu tinha 12 anos de idade, o meu batismo está valendo. O que que acontece é eu que eu acho que saí do caminho e estou voltando, estou retornando para o caminho. E hoje eu para mim, na minha concepção, eu até estava conversando com meu amigo Isaías, eu falei, Isaías, eu conheci Jesus, eu tive o privilégio de conhecer Jesus aos 10 anos de idade. Eu conheci Jesus, eu ouvi falar de Jesus aos 10 anos de idade. Mas realmente o encontro que eu tive com Jesus foi em 2016. 2014 para 2016 eu tive um encontro com Jesus e hoje meu coração arde por Jesus e nada me afasta de Jesus, entendeu?
É aquela passagem. Quem é que pode te afastar de Jesus? A É. altura, nada disso. Quem só pode, só eu mesmo, entendeu? Aí eu queria ouvir do senhor aí um pouquinho a respeito disso, dessas congregações que estão falando a respeito de um batismo em cima de um outro batismo. Cara, isso aí é mais uma questão de inserção na denominação do que no reino de Deus, né? Porque a pessoa que já está em Cristo não tem que fazer isso. Então, quando você vê essas denominações pregarem isso, é uma preocupação em encaixar a pessoa ali mais do que no reino de Deus. Você vê que já lá os Hebreus, o autor lá no capítulo 6 ele fala dos rudimentos, né? Essa questão de batismo era coisa fundamental, rudimento, uma coisa primária, que não devia nem ter mais a discussão naquela época, você imagina hoje, né? Então, o que eles fazem quando colocam essa observância é para manter a pessoa ali, é para falar, ó, você tem que passar por um batismo, você vai se identificar com aqui, porque na época de Jesus, dos apóstolos, né, o batismo era na sequência, a pessoa acreditava, cria, ela já era batizada. Não tinha esse tempo, né, que a gente fala de uma catequese maior, isso aí veio depois. A passagem lá de Atos 8, né, o, o, o eunuco lá, ele está ouvindo a mensagem e fala assim, ó, tem água aí, o que que impede eu ser batizado? Nada. Então era algo já automático, simultâneo, né? Quem crer e for batizado. Era algo. Aí você vê, eles transformam isso num rito de iniciação para colocar a pessoa na denominação. Falar, ó, você ter afastado, agora você tem que se batizar aqui de novo, para criar essa identificação. Mas no reino de Deus não tem nada, nada, nada. É interessante isso. Professor, inclusive isso aí é bíblico, né? Tem uma passagem, você não vai dar tempo de aqui, eu não lembro muito bem, que isso é bíblico. Existe só um espírito, um só batismo. Não tem essa passagem que fala sobre isso? Quatro, Um só batismo. Efésios Entendeu? Não um sei só, se é filipense, não estou lembrado. E Efésios lá 4. na minha denominação. Hã? Filipenses? Efésios 4. Efésios 4. Lá na denominação, surgiu uma menina lá que tava, que ela estava voltando para os caminhos do Senhor, né? Ela estava afastada, desviada. Só que aconteceu isso que o Cristiano falou. Ela não estava se sentindo bem, ela achava que tinha que ser batizada de novo. Ela batizou com os 12 anos, mas depois caiu no mundão, fez muita doideira. Ela estava se sentindo mal. Ela estava se sentindo mal. E lá o batismo é um só, mas foi uma coisa. Vai colocar na cabeça da menina. Não teve como. Aí a igreja foi batizar ela de novo. Mole. Fazer o quê? E ela não queria Você porque não queria, sabe? Queria, estava se sentindo suja. E tudo que ela passou, tudo que ela aprontou no mundão, ela disse que se batizou, tinha 11, 12 anos de idade. Eu conversei com você ela, eu pergunta. mostrei até essa passagem de Efésios, né? Efésios 4, mostrei para ela, li para ela ficar tranquila, entendeu? Daqui para frente, o batismo existe um só, mas não teve como. Ela se batizou de novo. Agora, se você perguntasse para mim, você batizaria? Eu batizaria. É uma questão da consciência dela. Não tem valor nenhum. Mas não é. Paulo Um, fala sobre isso, você um ba- não impedir isso. Isso aí não ser professor, um impeditivo para ela. Ah, você quer ser batizado de novo? Não, eu acredito que aquele batismo. Quem sou eu para falar para ela não batizar? Tá bom, minha filha, você quer ser. Quero. Amém. Batizou. Se vai valer diante de outra, Deus, outra questão, professor. Outra questão essa é dela. é a questão do batizador, né? Tem uma máxima na igreja que só o pastor pode batizar. É Outra coisa. umas coisas sem nexo, você tá entendendo? Umas coisas sem nexo, sem contexto. É só o dono da igreja que pode batizar, só ele pode abençoar. Tem uns lances assim loucos, sabe? Às vezes a mulher tem mulher que a mulher não pode batizar. Tá entendendo? O que é que o É. professor acha disso, professor? Ó, essa própria passagem de Atos 8, se você for colocar estruturalmente, o Estevão não era um apóstolo, não era um pastor, nada. Né? Felipe, quer dizer. Felipe foi lá e batizou. Se você chamar até de diácono, é uma problemática, né? Você chamar de diácono, ali em Atos 6, não fala que era diácono. Era É, um dos sete. o meu, te- Um dos sete. o meu TCC foi em cima desse texto, Atos 6, que ali não tem diáconos ali. Ali são homens É, gregos, né?
ali, e muita gente lê aquele Isso. texto para consagrar diácono na igreja, totalmente equivocado, né? É porque em algumas Bíblias, se você pegar ali o título, tá assim, A a epígrafe. instituição dos diáconos. É. É, Aí é. a pessoa já lê o texto direcionando para o diaconato, mas ali não, ali eram 7 homens que foram escolhidos para servirem ali à mesa. Como, se você for pegar diácono naquele texto, são os apóstolos, porque Pedro fala assim, não é bom que a gente deixe o ministério da palavra e da oração. A diaconia ali é a diaconia da palavra, né? Se fosse Isso. chamar de diácono, seriam os apóstolos. Mas, enfim, ele era um dos 7. Ele não era apóstolo, não era pastor, não era nada. Ele foi lá e batizou. Então, o próprio texto bíblico dá base para não ter que ser um Ô, oficial, que nem chama. professor Hilton, a gente pode conjecturar que com João Batista acontecia o autobatismo ou o batismo coletivo, porque João batizando um por um era uma multidão. A gente pode entender um autobatismo ou um batismo coletivo. Um batiza o outro ou o autobatismo. Cada um se emergiu, levantou e está batizado. Podemos entender assim, professor? É muito legal isso aí. O João sempre com as perguntas dele, bem interessante. Quer ver esse assunto de onde vai brotar isso aí? Vou pegar aqui, pega a Bíblia aí, Lucas, Evangelho segundo Lucas. Quer ver que interessante? Essa pergunta do João dá para fundamentar lá em Lucas, quer ver? Onde fala do batismo, Lucas 3, não é isso? Ó, quando você está lendo a história em Lucas, o Evangelho em Lucas, sem saber da história dos outros evangelhos, se você observar, fala assim, ó, Lucas 3:18. Pega o 20 para ganhar tempo. Lucas 3:20. Quem está com a Bíblia pode ver aí. O que diz? Acrescentou ainda sobre todas as coisas a de lançar João no cárcere. Então você está lendo aqui, você não tem base cronológica, você não sabe a história pelos outros evangelhos. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a Mas orar, o céu abriu. 21, né? é, Não é quem, isso? quem batizou Jesus aí, no verso 21? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Quem batizou É, Jesus? O foi povo. João, não foi? Não está escrito isso, não. Não está Não, escrito João, né? Em É, Lucas, não. Em Lucas, não. não. também o foi Jesus, só isso. E estando ele a Até orar, o céu abriu, isso. Se você lê em É, Lucas, a informação que você tem no verso 20 é que o João está preso. é isso que eu ia falar agora. João tá preso. caramba, Então, que talvez isso. o Lucas já Aí, queira. João Carlos, e agora? Exato. Então, é um debate teológico que tem isso aí Vai que o com João o tem. professor Em, Hilton Lu, agora, a batata em, é dele. em, Lucas, em Lucas é possível que tenha sido um autobatismo ou um batismo coletivo, em Lucas. Já nos outros evangelhos fala que foi João que batizou. Mas talvez Lucas já queira ter derrubado essa questão aí. É um ponto a ser considerado. Você não pode ler um evangelho cruzando com o outro. Isso aí a gente faz porque a gente tem os 4 na Bíblia. Mas a comunidade de Lucas, ela está lendo assim. E quando você está lendo a história, o que fala? E João está no cárcere. Então você está lendo assim, ó, João está no cárcere. E aconteceu que Jesus sendo batizado, mas quem batizou Jesus? Um discípulo de João? Um autobatismo? Um batismo coletivo? É uma tese que é levantada. Você vai falar assim, não, João Batista, por quê? A sua mente está com o texto de Mateus. Tá com o texto de Marcos. Mas em Lucas, não. Talvez já seja, né, João? Querer derrubar essa questão da primazia de João Batista. Isso que o 20 fala, acrescentou ainda sobre todas as de Ó, lançar João no cárcere. Caramba. pronto. Essa é a É. informação que você tem, gente. João tá no cárcere. Aí vem o 21. Aí o 21 aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também Isso. o foi Jesus. Quem Estando foi? ele a orar, o céu abriu, né? Pois é. Vai entender esse mistério. Sai fumaça da cabeça, assim, a mufa começa a queimar, pô. É, Ah, é a só o Espírito é Santo de Deus a mesmo para construção revelar. teológica,
É a construção de cada evangelho, por isso que você não pode cruzar. Você tem que entender, falar qual que é a mensagem que Lucas quer passar. Ah, não, mas foi João que batizou, mas por quê? Não, porque o outro evangelho. Não. Olha só, você tem que ler cada evangelho dentro da sua concepção. Por que que a comunidade de Lucas quis fazer isso? Uma pergunta. Então, o que o João colocou aí é interessante. Tem essa abordagem aí mesmo. Agora, se você ler em Mateus, você vai falar, não, João Batista que batizou e acabou. Né, João? Cada evangelho tem a sua história. Amém? Arnaldo, Arnaldo, é muito interessante, hein? Muito interessante mesmo. Fala comigo. O professor falou para o Arnaldo que a irmã Jacira vai fazer aquela leitura. Isso, a irmã Jacira, ela faz a leitura no final lá da vivência, né? No final do texto tem a vivência, para a gente ver o que a gente tem que aproveitar do encontro. Aí a irmã Jacira, ela sempre lê para a gente. 12. Ah, Marcos 12? No final do texto, do arquivo, você vai encontrar uma coisa lá chamada vivência. Deixa eu ver a página aqui, tá? Ah, tá. É na página 9, chama vivência. Aí a irmã Jacira é que faz a leitura para a gente. Ah, ok. É a ela última lê, ela lê e você finaliza, Arnaldo. Ela lê e você finaliza. Ok. Posso ler? Pode, irmã Jacira. Muito bem. Vivência. Jesus já apareceu, mas ainda não falou. Falaram por ele, Marcos, e a voz vinda do céu. Tomando a pergunta básica desse evangelho: quem é Jesus? Procure respondê-lo, se possível, partilhando com outras pessoas. Vá anotando como crescem os dados em torno de Messias e Filho de Deus. Mas não pense ter esgotado o assunto. O caminho é longo. Olhando para o Evangelho de Marcos e sua pergunta fundamental, note como vai surgindo outra questão igualmente importante. Quem sou eu? Em outras palavras, o adulto que se preparava para o batismo já começava a se ver naquele homem de Nazaré e a se identificar com ele. E você? O batismo de Jesus é o fator desencadeador de tudo. Descubra isso por sua conta. Partilhe com alguém o que você pensa do batismo, das tentações de Jesus e nossas. Amém. 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 Cadê o Arnaldo? Essas são as ponderações, Arnaldo, que fica para a gente considerar de tudo aquilo que a gente tratou aqui hoje, né? Muito interessante. Ainda Jesus não Cristiano falou agora, nada, né? Cristiano agora não vai faltar mais às quinta-feira. Cristiano agora vai chamar os amigos. Vou botar ele lá no grupo, professor. Vou botar ele lá no grupo. É Sim. mais uma abençoada. E ele é amigo do Gabriel, professor. Ah, que legal. Que eu levei aí, pô. Ele é amigo do Gabriel. Que Gabriel que, bom. Sim, que legal. Eu Gabriel estou que feliz, gostei muito. Espero realmente poder fazer parte do grupo aí, poder estar aí junto com todos aí. É toda quinta-feira esse encontro. Já vou Sim, botar na minha agenda aqui para não faltar. que legal. E Tá sendo toda quinta ou uma sim, outra não? Como é que é? Fala comigo. toda Toda quinta. quinta, toda quinta. É toda quinta, né? Ah, tá. A perfeito. próxima, então. A Esse próxima texto agora. final, Pode esse texto finalizar. final aí, Arnaldo, ele, ele tem algum lugar que a gente consegue pegar ele? Algum lugar que fica lá para a gente poder. tem, Sim. tem o Cristiano. Eu te explico aqui depois. Tá Tá bom? perfeito. O Isaías, ele faz o lançamento lá no YouTube
E aí, Isso. quando ele lança, ele joga lá no grupo, lá o link, né? Aí fica lá os outros encontros estão todos lá no YouTube, na página do Isaías. Ele vai te mostrar lá. Tá bom. Por favor, Arnaldo. Considerações finais, como é que é? É isso aí. A irmã agora leu, né? A respeito. Alguém tem para falar alguma coisa ou a gente pode finalizar? Tá tudo certo? Tudo certo. E a gente evidenciou mais aí nessa noite, né? Foi a questão do batismo, né? A gente falou muito sobre o batismo, né? Os fatos interessantes de batismo, tá? Batismo do Senhor Jesus, batismo de João. Ele falou muito sobre essa tese de batismo aí, viu? E numa outra oportunidade, vou até pedir ao professor aí para poder estar contextualizando uma tese em cima disso aí também, para a gente que isso é um assunto muito Sim, sim. interessante, né? Sabe que você há de convir que a Igreja Católica também tem batismo no Espiritismo, essas coisas todas, entendeu? Essa questão do Sim. batismo aí, se a gente pudesse, eu deixar essa sugestão aí para poder a gente conversar mais a respeito disso aí. Tem muitas Maravilha. pessoas que não entendem, inclusive na minha denominação, a denominação que eu congrego, quando a gente vai apresentar uma criança, a gente Uhum. explica por que só apresenta, né? A gente não batiza a criança. Exato. Particularmente na Igreja Nova Vida, não batiza a criança. Que a gente segue o preceito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não foi batizado quando nasceu, entendeu? Ele foi apresentado. A gente apresenta a criança, né? A gente apresenta a criança e ora para que os pais sigam o preceito aí do Senhor Jesus, né? E coloca a criança no caminho, como diz provérbio lá, né? Mas, Arnaldo, É provérbio? Arnaldo, Então, oi, Arnaldo, sim, mas, pode falar. mas quando o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz ali que todos foram batizados. E aí, professor? Todos foram batizados. A Bíblia diz ali. Então, E é um, ali, é ali um tinha tema que a gente tem criança, que trabalhar individualmente, ali tinha criança, tinha todo porque, mundo ali. porque Não, então, eu estou falando que é um assunto muito prolongado, né, pô? o É um próprio assunto fato de muito. apresentar. Eu vou falar assim: Jesus ele foi apresentado, mas ele foi apresentado em cumprimento à lei. Jesus também Do foi tempo. circuncidado. Circuncidar E, as pessoas agora? e a gente tem noção de batismo mediante o que se fala de João e o batismo de Jesus. Antes não se falava disso, né? Exato. Com Veio, certeza. veio dos essênios. É complicado falar É, isso. Paulo chega no momento que ele fala lá que ele dá uma diminuída no assunto porque ganhou um vulto muito grande. Aí Paulo fala: ó, não sei nem quem eu batizei aí. Então, a gente não batiza, a gente apresenta, tá falando, tá bom, você tá também revogando, você tá trazendo a lei de volta, é isso? Tem que apresentar, porque Jesus foi apresentado, mas Jesus foi circuncidado, vai circuncidar a criança? Ah, Não, não. mas aí a gente fala sobre, sabe, professor? A gente fala sobre o livre-arbítrio. Quando a Igreja Católica, por exemplo, batiza, joga água na cabeça da criança, então tá impetrando que a criança seja católica. Aí fala sobre aí está colocando sobre o livre-arbítrio. A gente só apresenta e quando ela crescer, e quando a criança chegar numa idade do entendimento, ela vai seguir o Então, caminho que ela quiser, entendeu? é, é, Dentro desse aspecto que a gente fala. é um extenso aqui, Arnaldo, não dá de fato para trabalhar aqui. Mas o que eu quero deixar aqui claro é o seguinte: com a mesma intensidade que se critica a Igreja Católica, também vai ser criticado, porque você está utilizando o mesmo argumento. O católico ele vai lá e fala: por que batiza a criança? Ah, por causa de uma interpretação bíblica. E é o que você está fazendo. Por que está apresentando a criança? Ah, porque está na Bíblia. Não, não é porque está na Bíblia que tem que fazer. Por que então não faz a circuncisão no menino? Outra questão: se apresentava menina no Antigo Testamento ou era só menino? Tinha que levar lá uma oferta. Tinha que ir lá levar os pombinhos e quando era a menina, a purificação vai seguir o. Então, é o que eu estou dizendo, não pode obrigar, não pode falar assim, não, a gente faz aqui em cumprimento ao que o Senhor Jesus estabeleceu, mas ele não estabeleceu isso. Jesus estava debaixo da lei ali.
Ali foram os Aí, pais que foram para o templo. Então, querer falar assim, não, a gente fez porque Jesus foi apresentado. Então, tem que circuncidar também. Até por conta da questão da circuncisão, se a gente for levar para o lado literal, aquele que não for circuncidado não faz parte do reino de Cristo, né? Exato, exato. Se E a for, gente, nós somos brasileiros, a gente não é israelita, então quer dizer, até hoje exato. não se considera criança. Aqui não. Aí o cara fala assim: não, o católico tá errado porque ele tá batizando, não tem base bíblica. Eu tô falando, mas você também tá apresentando com a base bíblica errada. Eu não tô criticando não a pessoa de apresentar. Eu tô dizendo assim: ó, deixe essa questão livre, como você disse, é livre. O camarada apresentar ou não a criança ali não vai mudar nada, nada, porque ele não tá cumprindo nenhum mandamento do Senhor. Ele tá querendo obrigar a voltar para a lei. É o que o Cristiano falou. Então, tem para ser do povo de Deus, tem que apresentar, levar a oferta e circuncidar. Aí fala: não, não, circuncisão não é mais da lei, mas o ato de apresentar também era da lei. Então, se eu falo assim, não, Jesus foi apresentado, a gente tem que apresentar. Não é assim. Porque Jesus está cumprindo, os pais de Jesus cumpriram o mandamento da lei. Lá. Cara, o mesmo Eu erro. vou conversar sobre isso ainda. A bomba ela volta pra gente. Se usar contra o católico, e presbiteriano, tem igreja protestante que batiza criança. O cara vai falar lá, ó, isso aqui é um símbolo da aliança do Antigo Testamento. É a mesma coisa, Arnaldo, sempre é a interpretação da pessoa. Pagão. É o pagão, né? O paganismo. Aí fala, não, a gente batiza. Paganismo. É isso, é a mesma coisa, só mudou o rito. Fala assim, aqui a gente não batiza porque batizado é para adulto. Mas então, irmão, se eu não apresentar a criança, ela vai ter algum problema? Irmão, então é melhor apresentar. É o mesmo conceito. Eu não estou batizando para não falar que estou seguindo a igreja católica, mas se eu não apresentar na minha mente, tá pagão também. Na minha mente, fala assim, ó, não tenho que apresentar para Presbiteriano ainda tem padrinho ainda, que vai acompanhar a criança. gente. Então, É a mesma coisa, só com outro nome. É a mesma coisa. Pessoal, eu vou agradecer a vocês, mas eu vou ter que deslogar aqui, porque agora a gente vai ter que. Eu e Isaías vamos deslocar aqui para outro lugar. Show. Muito obrigado. Um abraço Obrigado no você. coração de todos. Espero estar com vocês aí na próxima quinta-feira. Se me mandar o Deus link, quiser. eu vou estar. Tá bom? Show. Obrigado, Aqui. professor. Tchau, Vamos tchau. encerrar então, João. João Carlos aí, encerra aí com oração aí. Encerra aí, Então, em nome de Arnaldo, Jesus. vamos marcar um dia, Arnaldo. Depois desse estudo aí, a gente Tá. fala. É muito Arnaldo, extenso esse assunto. É muito extenso. Arnaldo, você não falou aí o Pix do professor? Ah, o Pix, eu tenho aqui, mas eu tenho que ver aqui o Isaías. Isaías, coloca aí, Isaías. Cadê o pastor Isaías? Eu tenho Quem aqui, sabe mas tá salvo aqui. depois ele coloca Espera lá. aí que eu vou ver aqui rapidinho. Isaías está jantando filé lá, filé com batata frita. Espera aí que eu vou colocar aqui. Filé. Tá dormindo, tá? Espera aí. Quer anotar aí? Posso Fala, falar? fala. É 285 753 398 50. Confere, professor, é isso mesmo, né? 285 Isso. 753 398 50. 50. Tá É o ok? CPF. Isso aí. Abençoar aí a vida do nosso professor aí, em nome de Jesus. Ok? Ora para a gente encerrar aí, João Carlos, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse encontro maravilhoso que tivemos nesta noite, em que o nosso professor Hilton pôde dissertar sobre fatos importantes da vida de Jesus e também da vida do povo de Deus. Continue nos abençoando, Senhor, nos dando uma noite de sono tranquila, que amanhã também seja um dia de bênção. Sim, E fique Deus. conosco, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma excelente noite aí para todos. Fica na Tá, paz. gente? Tchau. Pai. Amém, irmão. Paz. Ah.